E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Adriano e sejam muito bem-vindos a mais um tutorial do aedicas.com. Hoje nós vamos explorar essa abertura aqui, futurística. Nesse projeto nós vamos utilizar bastante os Shape Layers, algumas pré-comps, o ambiente 3D do After Effects, câmeras e algumas expressões para controlar certos parâmetros sem que a gente precise ficar criando vários e vários keyframes. A primeira coisa é criar uma nova composição, Ctrl N. Vou dar o nome dela de colmeia, que é onde a gente vai criar esses hexágonos aqui do chão. O tamanho dela é 1920 por 1500 e o tempo já está certo, 6 segundos. Nessa composição aqui, utilizando a ferramenta de polígonos, a gente vai criar aqui um polígono qualquer, não importa o tamanho, e vamos aqui mexer nas propriedades, os contents dos Shape Layers. Aqui dentro a gente vai colocar 6, porque a gente quer um hexágono, e vou diminuir o tamanho aqui para 58. O Outer Radius modifica o tamanho desse Shape Layer. Lembrando que esse Shape ele não tem aqui preenchimento, então é só vir aqui e deixar em None. E o stroke dele é de 5 pixels. Para criar aquela malha de hexágonos, a gente pode utilizar um outro content chamado Repeater. Ele repete esse mesmo hexágono várias vezes para a direção que a gente quiser. Então aqui na horizontal, esse Repeater, no caso desse hexágono, ele já está deixando ele certinho aqui, o contato entre eles. Então é só fazer o número de cópias, que o número de cópias é 25, e aí a gente pode mover eles, e a gente vai duplicar esse repeater, Ctrl D, e aqui embaixo vamos mexer na posição, ao invés de repetir eles nesse transform aqui, a gente pode fazer com que ele se repita para baixo, colocando aqui 50, vamos ver, tem que ser mais, a gente tem que acertar aqui na unha, como a gente diz, para que deixe mais ou menos aqui na mesma altura, aqui, ó, na mesma linha, esse vértice. E depois vamos mexer aqui na posição em X. Vamos acertar essa nossa malha. E aqui, colocar ela certinha como a gente quer aqui, posicionando para que ela tape a maior parte da composição. Não precisa tampar 100%, porque a gente vai utilizar uma máscara aqui, usando a Ellipse Tool, e quando a gente tem lembrando que quando a gente tem um Shape Layer ativado, a gente precisa mudar aqui para que ele crie uma máscara e não um outro path. Então vamos lá, vamos criar aqui a partir mais ou menos do centro da composição, deixa eu ativar aqui, uma máscara. E nas propriedades dessa máscara, a gente vai mudar aqui o feather dela para uns 500, vamos ter que aumentar bastante, já que essa composição é grande. E vamos ter que diminuir aqui o Mask Expansion, para que a gente não tenha depois na outra composição, quando a gente jogar essa comp em outra, a gente não tenha linhas retas cortando aqui nos cantos, mas seja uma suavidade e que ela vá desaparecendo gradualmente. Vou colocar aqui menos 200. Tudo isso a gente pode criar mais uma nova composição. E aí sim, já com o tamanho que vai ter no nosso projeto, 1280 por 720, e vamos chamar ela de cenário comp, que é onde a gente vai montar o cenário. Já posso jogar aqui essa colmeia. Com a colmeia aqui, a gente vai criar um mate para fazer aquele efeito dela crescendo, dela sendo mostrada uma parte dela a partir do centro. Com a Ellipse Tool aqui, eu venho aqui no centro, desseleciono todas as camadas para criar um shape e vou criar aqui o meu shape. Entrar aqui nas opções, no Ellipse Path, e vou colocar ela aqui 720 por 720, que é o tamanho, exatamente o tamanho da minha composição. Eu vou pegar esse Path aqui, duplicar ele, vou diminuir esse tamanho, 300, deixa eu ver, 300 por 300, vou colocar um preenchimento e vou tirar o stroke. Esse preenchimento aqui eu vou deixar ele em
branco, porque a gente vai utilizar um mate para mascarar a camada de baixo. Então, para isso, na parte branca, essa camada será vista. Na parte que tiver preta, não será vista. E eu vou inverter esse segundo elipse aqui, clicando aqui. Não sei explicar porquê. E agora a gente vai animar esse shape aqui. Vou criar um keyframe mais ou menos aqui em 1,20. Deixar ele aqui com o tamanho de 1000, que é o tamanho que ele sai 100%, que eu sei que ele sai totalmente de cima dessa camada. E lá no começo eu vou voltar para 0. Eu vou colocar esses keyframes aqui com Easy. E vou também dar uma editada na curva. Com esse botão a gente coloca a timeline mostrando só os keyframes selecionados. A gente seleciona aqui, vou aumentar aqui um pouco, e a gente pode aproximar um pouco mais esses pontos aqui. Editada a curva, a gente pode voltar aqui e nós vamos segurando Alt, clicar aqui no reloginho e vamos utilizar uma expressão para repetir esse mesmo movimento ao longo do tamanho dessa layer. Então aqui, sem que a gente precise fazer keyframe, o After já vai replicando esse movimento que a gente tinha aqui no começo. Outra coisa, vou chamar aqui um Fast Blur para deixar esse mate com aqui uns 80 de blur, para deixar ele mais suave. E então a gente só vai precisar ainda utilizar essa informação aqui de branco e essa informação de alfa, que seria o black se a gente não tivesse nada aqui, para que a gente mascare essa camada aqui de baixo. Então aqui na coluna Track Mate, a gente pode colocar aqui em Luma Mate e a gente vai ter essa animação aqui da nossa colmeia. Vejam que aqui muda o ícone tanto da colmeia quanto dos nossos círculos, e o círculo fica desativado, ele não é mostrado porque ele está mascarando a camada de baixo. Antes de colocar tudo isso aqui em 3D, eu ainda quero duplicar aqui esse Mate. Eu vou ativar ele e vou chamar ele de círculos. Vou tirar o Fast Blur dele. E nos Contents, a gente vai ativar o Stroke e desativar o Fill dele, para que a gente tenha, junto com o movimento da colmeia no chão, o movimento dessas linhas aqui. Então eu vou linkar essas duas camadas com a colmeia, para que eu precise apenas mover a colmeia para mover todo mundo. E nós vamos também aqui no Scale, apertando S eu mostro só o Scale, segurando Alt e clicando no relógio, nós vamos ativar uma expressão. Essa expressão é a Loop Alt, abre parênteses, fecha parênteses. Essa expressão vai fazer com que esse movimento aqui, inicial da camada, seja repetido em toda a extensão, em toda a duração da layer. E agora a gente pode transformar tudo em 3D e nós vamos girar essa camada em 90 graus para fazer o chão e posicioná-la aqui no ponto que a gente quer, que é mais ou menos por aqui. Montado o cenário, vou fazer alguns ajustes, porque eu não quero que essas linhas aqui fiquem aparecendo nessa parte mais aqui para trás. Eu quero que elas só apareçam nesse movimento inicial que faz aqui essas layers. Então, para isso, eu vou aqui em 1 minuto e 20, apertar o U aqui para ver onde que é o ponto. Com o J eu vou para o próximo keyframe. E aqui eu vou criar um keyframe de opacidade. Apareceu a opacidade aqui, fica aqui no reloginho. Vou voltar até o frame 25, fica bem na metade entre esse
keyframe aqui e o primeiro, que eu vou precisar criar também. Aqui vou deixar em 100%, apertando I eu vou para o começo, 0, e lá no final também vamos deixar em 0, para que ele não apareça ali no final, ele faça um movimento e vai gradativamente desaparecendo. Agora a gente vai duplicar todas essas camadas aqui, deixá-las aqui em cima e utilizando Alt Page Down a gente vai mover essas camadas 7 frames para frente. Vamos lá. 7, e aí elas vão começar aqui aos 7 frames e já vamos, ao duplicar a gente já continua com todas as propriedades, o mesmo loop que a gente já tinha. Outra coisa é duplicar essa camada de colmeia, vou colocar ela aqui por baixo, vamos desativar aqui o mate dela e eu vou deixar ela com 25%, só que aqui no frame 20 eu vou criar um keyframe 0, vou andar 30 frames, vou botar aqui em 25% para a gente sempre ter um pouco desse shape aqui, desses hexágonos aqui na parte inferior da nossa comp. Continuando aqui, eu vou colocar minha composição em half, porque eu não preciso da qualidade total dela. E vamos aproveitar que nós temos alguns círculos aqui para fazer aqueles círculos que vão ficar aqui mais em alto relevo na parte de baixo. Vamos duplicar aqui o círculo 3 e vamos aqui no path dele, deletar esse path 2 e nós vamos usar apenas o path 1. Aqui a gente tem uma animação nele, a gente pode deletar ela e botar ele em 100%. Também apagar aqui os keyframes da opacidade, colocar ele em 100% e vamos posicioná-lo um pouco mais para cima. E agora vamos mudar aqui o stroke dele para 4. Eu não preciso dessa linha tão grossa. E vamos utilizar um slider control, que vocês já vão descobrir por que a gente vai colocar esse slider. A gente vai usar esse slider para linkar todas essas posições da escala nesse slider. Então a gente vai segurando o Alt, vamos linkar esse slider, assim todas as propriedades serão iguais. Vamos botar aqui em 100% e vamos 20 frames para frente, Shift Page Down, criar um keyframe aqui, apertar a tecla U para mostrar esse keyframe. Vou voltar aqui e botar o slider em 0, botar esse keyframe aqui com Easy Out, aqui no centro vamos deixar em 110 e 10 keyframes, 12 keyframes para frente, a gente volta para 100%. E aqui a gente pode botar em Easy, e esse aqui, segurando o Ctrl, clicando, a gente transforma numa bolinha para que ele tenha um movimento diferente. Vamos editar um pouco as curvas aqui, para ter um movimento um pouco melhor. Perfeito. Voltar para a edição de pontos. O que a gente quer é que ele cresça um pouco e diminua. Mas eu quero também que ele fique variando esse tamanho que ele tem aqui. Para isso, nesse slider, segurando o Alt e clicando no slider, a gente vai acrescentar uma expressão chamada Wiggle. E vamos colocar aqui, Wiggle, abre parênteses, 0.5,8. E aí, o que vai acontecer aqui é que esse círculo, além de ter esse movimento de entrada, ele vai ficar com tamanho variável, só que sempre vai ter o mesmo valor em x e y, já que a gente não quer que esse círculo fique se distorcendo na horizontal ou na vertical. Esse círculo é o base, a gente pode duplicar ele 3 vezes e eu vou mudar ele para a cor amarela. E vou desalinhar esses círculos, reposicionar cada um deles um pouco mais acima que o outro. Feito isso, vou pegar esse círculo aqui, vou vir aqui no Stroke, ativar os dashes
para deixar ele como um pontilhado. E vou fazer a mesma coisa nesse último círculo aqui, o círculo mais acima, novamente no stroke, em dashes, ativar os dashes, deixar ele pontilhado. E nós vamos começar também a fazer com que esses círculos aqui, cada um deles tenha um tamanho diferente. E já que a gente animou aqui a escala com o slider, a gente não vai mexer nessa animação, a gente vai simplesmente vir aqui no Ellipse Path e a gente vai diminuir aqui o tamanho dele. Vamos diminuir aqui em menos 40 e é só ir colocando aqui em cada um deles menos 40. Aqui no caso então menos 80. Aí no de cima aqui, vamos aqui de novo, ativa aqui o link entre as duas propriedades e menos 120, para que a gente tenha uma certa diminuição gradual desses círculos. Estes círculos aqui a gente pode deixar o parent em none, porque a gente não precisa mais deles linkados a nada na nossa composição. E eu vou utilizar mais uma vez esse círculo, duplicar mais uma vez esse círculo para criar o círculo que vai servir como apoio para logo lá no final. Para isso então, novamente Command D ou Ctrl D e vou posicionar ele aqui em 1,19. Só que a gente vai deletar essa expressão aqui, deletar o Slider Control e apertando R eu vou aqui na rotação, botar em 0 de novo. Vou deixar o tamanho dele em 50%, subir ele aqui, vamos colocar o Stroke em 7 e vamos aqui nos Contents, editar os Contents para a gente fazer aquele círculo. A gente vai ativar o Fill, deixar o Fill em 30%, vamos duplicar esse Stroke aqui. Esse Stroke a gente vai botar com 80 de Width, ativar os Dashes, colocar um Dash e um Gap. Vamos botar aqui os dashes em 20 e aqui em gap em 300 e vamos dar o offset para que não fique esses dois aqui juntinhos, 100. E a gente pode começar a animar esse círculo, 30 frames aqui, mais ou menos em 2,19. A gente vai ativar os keyframes do dash, do gap. Vamos voltar lá para o começo e vamos zerar aqui os dashes. Eles vão ficar praticamente invisíveis. E aqui aumentar bastante, botar em 1030. Vamos colocar aqui com esses keyframes com Easy. E a gente vai ter uma animação desses dashes aqui, dessas linhas atravessando o círculo. Nós vamos também apertando aqui vou mostrar só os keyframes, Shift R para mostrar a rotação, colocar mais uma expressão aqui que é a time, que pega o valor do tempo da timeline e a gente pode multiplicar esse valor para aumentar o quanto ele vai fazer a layer girar. Outra coisa, aqui mais ou menos uns 20 frames depois do início da comp, vamos Shift S para mostrar Scale. Vamos colocar também um keyframe em Scale de 50 a 0 aqui no começo. E vamos editar as curvas. Aproximar aqui, puxar mais aqui. Segurando Shift a gente puxa retos para que ele não atravesse a linha aqui do zero, para que ele não fique negativo. Agora que eu desenhei esse círculo, eu estou vendo aqui que esses elementos aqui de baixo estão muito próximos um dos outros. Por isso, eu vou aqui abrir as posições deles e vou deixar eles mais próximos. Então aqui está em 566 em Y é na vertical. Então aqui eu vou colocar 556, aqui 546 e aqui 536.
de 10 em 10, mais ou menos. Deixar um pouco mais. Vou botar aqui mais 5. Mais 5 nesse. E mais 8 nesse. Pronto, agora os elementos já estão um pouco mais... Não estão mais tão próximos. E eu vou então desenhar esses cantos aqui arredondados e também o grid que vai ali por trás. Para fazer esses cantos, a gente vai usar aqui Rounded Rectangle Tool. E nós vamos, basicamente o que faz é desenhar ele aqui na mão mesmo. Mudar aqui a borda para 6. Sem isso mesmo, sem preenchimento. Deixar ele aqui mais ou menos. De começar em 1,12 alto colchetes. E para que a gente consiga ter só os cantos, o que a gente vai fazer é aqui com a Rectangle Tool, o shape selecionado. Aqui eu vou dar o nome para ele de retângulo. A gente, ao invés de usar aqui o Create Shape, nós vamos usar o Create Mask. E aí é só a gente desenhar a máscara aqui, transformar ela em Subtract, dar o modo dela e criar mais uma máscara aqui, o tamanho que a gente quiser que essas bordas tenham. Subtract de novo. E agora a gente pode fazer a animação inicial desse retângulo. A gente vai utilizar a opacidade, que ele vai começar piscando, ele vai começar em 0. A gente vai criar aqui um keyframe e transformar ele em Toggle Hold, porque a gente quer que ele não quer que ele faça a interpolação, quer que ele mude drasticamente aqui de 0 para 100%. Então aqui a gente bota em 100, vai um keyframe, mais um keyframe 0, mais um keyframe 100. Daí a gente pode ir uns 4 keyframes, 0 de novo, 2 keyframes 100, 7 keyframes e daí 0, 2 keyframes 100, mais 2, Shift Page Down 10 keyframes, vamos a 0 de novo, aí 100 de novo, e 2 keyframes 0, mais um keyframe 100. E a gente não quer ficar fazendo todos esses keyframes para que ele fique piscando o tempo todo, então a gente vai utilizar de novo aquela expressão loop out, abre e fecha colchetes, para que ele fique repetindo essa mesma animação e facilite para a gente não ficar fazendo a animação o tempo todo. Agora vamos criar uma nova composição, chamar ela de grid, e vou criar um novo sólido, Ctrl Y, deixar aqui com cinza claro, chamar aqui o efeito grid, colocar o grid aqui, colocar em width, em 47, border pode ser 3, uma borda mais fina, e vamos colocar aqui em normal e a opacidade em 50%. Aí aqui, na nossa comp do cenário, a gente pode puxar esse grid aqui, colocar ele aqui em cima, colocar ele começando um pouco antes aqui, e vamos fazer uma máscara para ele, dando os 2 cliques aqui com todos os pontos selecionados, a gente consegue editar ela, essa máscara. Apertando 2 vezes M a gente mostra os parâmetros e vamos ajustar aqui o feather para 190. E esse aqui vamos botar negativo, também no 118. E o Blend Mode vamos usar em Screen. Vamos também fazer uma animação, cerca de 20 frames. Vamos mostrar aqui apertando S o Scale. E aqui em 0, ativar o Easy Easy. E vamos editar um pouco essas curvas aqui. Esse botão aqui, ele
mostra os keyframes que estão selecionados. E a gente vai deixar essa curva mais em forma de S. Podemos voltar aqui. E por fim a gente vai adicionar em cima aqui um Adjustment Layer. Botar o Tint. Só botar aqui um keyframe mais para frente. Botar o Tint. E aí no Map White a gente pode colocar a cor que depois a gente vai querer ressaltar no projeto final. Por enquanto é isso, essa foi a primeira parte desse tutorial. Em breve já vai estar disponível a parte 2. E não deixem de compartilhar e curtir a nossa página no Facebook. Valeu galera, era isso, até a próxima!